na caminhada para a festa de Pentecostes, que será dia 6 e 7. 6 e 7. Então nós estamos caminhando para essa festa. E nas oportunidades que eu tenho falado sobre o Espírito Santo. Se tem uma gama muito grande, principalmente no Novo Testamento. Chora, você está falando do Espírito Santo, você está lendo mais Paulo. Mas é porque você tem uma revelação tão grande a respeito do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, que para fundamentar a argumentação eu tenho que usar os textos de Paulo. Eu falei domingo passado sobre o ministério do Espírito, e hoje eu vou falar, se tiver tempo. Se não tiver tempo, na próxima oportunidade eu vou pregar a esse respeito, que é o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, eu falei sobre o ministério do Espírito, expliquei sobre a questão do contexto temporal, né? E hoje eu vou estar falando a respeito desse lavar regenerador do Espírito Santo. É importante que eu e você venhamos entender por que o Espírito Santo ele vem para habitar no seu povo somente depois da vinda de Jesus, da ida de Jesus para o céu. Ele poderia vir junto com Jesus, ele poderia vir antes de Jesus, como João Batista foi chamado da voz que clama no deserto, que prepara o caminho, ou a vereda, que prepara o caminho para o Senhor. Poderia ser o Espírito Santo, que podia ter vindo preparar, convencer os corações, convencer os judeus, para depois vir Jesus e fazer a obra que ele fez. Então, o Espírito Santo, ele vem em Atos 2, porque havia algo que impedia a vinda do Espírito Santo para habitar no povo. Eu quero que você entenda isso. Quando você vê a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, você vai ver a vinda do Espírito Santo, mas não para uma habitação. Então o Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas, ele usava o profeta, ele usava reis, ele usava o juiz, ele vinha sobre o sacerdote, ele vinha especificamente, mas ele não veio em todo para habitar no seu povo, como ele vai fazer depois de Atos 2. Então, eu quero que você entenda, é importante essas oportunidades de podermos falar do Espírito Santo, para que a igreja tenha um entendimento mais amplo do assunto. Eu penso que a igreja, que eu falo a igreja, do sistema, você vê muito pouco ensinamento sobre o Espírito Santo. Pelo menos onde eu tenho pesquisado, se vê muito pouco. E quando se ouve, não se vê com tanta profundidade. Então, o porquê do Espírito Santo vir especificamente em um e outro, mas não vir para habitar no povo. Porque se nós formos analisar, Israel é um povo tido como povo de Deus, claro, para a divulgação do Deus eterno. Então, o que impedia a vinda do Espírito Santo para permanecer definitivo no seu povo era o pecado. Então, a razão do Espírito Santo não vir sobre o povo de Israel antes da vinda de Jesus é por causa do pecado, é por causa de uma dívida que o homem tinha para com Deus, e a questão do velho homem. Eu quero que vocês estão me entendendo até o momento, estou sendo claro para vocês? Porque o Espírito Santo, ele só vem para permanecer no povo como ele está até hoje. Ele vem em Atos 2. Atos 1, você não vê o Espírito Santo vindo para permanecer no povo. Ele vem para usar
ele veio sobre Jesus, ele veio sobre João Batista, ele vem picado, mas ele não vem para permanecer no povo igual ele faz em Atos 2. Por que não? Por causa do pecado. Então eu quero que você entenda, qualquer origem de qualquer situação está em Gênesis. Então, quando Adão, Deus cria Adão, coloca o Adão no jardim, e como um cuidador, como um mordomo, e a cláusula, eu já expliquei isso, a cláusula para ele permanecer cuidando ali como um caseiro daquele jardim, era a obediência. A obediência a uma simples cláusula: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Então, quando Adão, ele ouve a mulher, porque Adão não foi enganado, segundo o apóstolo Paulo, Paulo escreve e explica que a mulher, ela foi seduzida pela serpente, a serpente persuadiu ela, e ela comeu da árvore, do fruto da árvore. Mas quando Deus dá a sentença, dá a orientação para Adão, a Eva não existia. A mulher, eu vou dizer mulher porque a palavra Eva no hebraico, ela só entra em cena depois do pecado. Antes do pecado ela era chamada de mulher. Então ela só recebe o nome de Eva depois da queda. Então quando Adão recebe a informação de Eva de que ela havia comido, o apóstolo Paulo diz que Adão, ele cai consciente. Se especula, porque Deus ia matar a mulher e o Adão ficou com dó e por isso ele comeu. O que se diz é o que aconteceu. Ele vai e come do fruto, no popular, proibido. E quando ele come, ele dá poder. Ele cria, ele dá poder a duas forças. Primeiro, a força é o pecado. É o pecado, ele dá poder ao pecado. Depois ele dá poder à morte. Porque até o momento Adão e Eva não tinham esse conhecimento de que o pecado e a morte existia. Então quando Adão e Eva transgride, o pecado entra em cena. E é interessante que você vai ver no início da criação, a Bíblia diz, eu vou usar o popular, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então o Espírito, ele estava na terra, vamos dizer assim. Então quando o homem peca, o homem, ele rompe essa ligação para com Deus por causa do pecado. Então o pecado, segundo o escritor, o profeta Isaías, a iniquidade ou a transgressão afasta o homem de Deus. Então, quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva, ele se separa de Deus, porque Deus, ele não pode se comunicar ou ter acesso, ou vamos dizer assim, ter comunhão com o pecado. Então, o que separava a presença do Espírito Santo permanente era o pecado. Então Adão, ele agora, ele tem essa natureza pecaminosa que estava nele, e a consequência do seu pecado vai gerar a morte. E o mais interessante disso tudo é que a descendência de Adão herdou essa natureza de Adão. Então, quando Adão peca, Eva peca, ele se separa de Deus. Então agora existe um problema. Deus está separado do homem por causa do pecado que habita no homem. Então, como eu disse para vocês, de Adão até Moisés existiu o pecado, mas não a consciência do pecado, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Então, quando o homem, ele peca, ele não tem consciência do seu pecado, mas há um pecado. Então Deus dá a lei, para que através da lei o homem pudesse ter consciência que ele é transgressor da lei de Deus. E ele precisava de um substituto para ajudar ele em relação ao pecado. Então quando o homem pecava, Deus orientou que matasse o animal
O homem pecava. O pecado, segundo a palavra, é a transgressão da lei. Então, quando o homem pecava por sua natureza, ele se separava de Deus. E a condição dele se unir a Deus de novo era através de um sacrifício substituto. Então pegava-se o animal, transferia o pecado para aquele animal inocente, matava o animal e era oferecido o sangue, era oferecido o animal em relação ao pecado que foi cometido por aquele adorador. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que esse tipo de situação não limpava o homem do pecado, simplesmente cobria o pecado do homem. Então, o Espírito Santo ele não poderia vir para habitar no povo de Deus, porque o povo de Deus tinha natureza pecaminosa dentro de si. Então, precisava de resolver essa situação para que o Espírito Santo viesse em definitivo para morar e fazer morada no homem. Até aqui os irmãos estão me entendendo? Estão entendendo? Então o homem estava em Adão, debaixo do pecado, e agora condenado pela lei. A lei era a força do pecado. A lei mandava prender. O homem pecou, a lei mandava prender. Então, se existe essa situação que precisa ser resolvida, para quê? Para que o Espírito Santo viesse habitar no seu povo em plenitude. Então a Bíblia vai dizer que Jesus vem, ele faz carne, ele herda essa carne de Adão, e ele tem que resolver esse problema, que é o problema do pecado. Então a Bíblia diz que Jesus vem da semelhança da carne de Adão. Por que eu disse no início que o Espírito Santo não vem para habitar no povo em plenitude? Porque há um pecado que separa, que faz esse impedimento do Espírito Santo vir. Por ser o Espírito Santo, um Espírito separado, ele não comunica com o pecado. Então você tem que resolver essa questão da humanidade em relação ao pecado, para que o Espírito Santo viesse em plenitude a habitar no corpo do homem, morar no homem, viver no homem, conduzir o homem, dirigir o homem. Então a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e ele herda esse corpo de Adão, e ele tem que resolver esse problema para mim e para você, porque se ele não resolver esse problema, o Espírito Santo não vem. Ele vinha em porções limitadas, vinha no profeta, usava o profeta, vinha no rei, como vinha no rei Davi, inspirava Davi nas composições, vinha no juiz, vinha sobre Sansão, saía. Mas para habitar no povo em plenitude, você só vai ver isso depois de Atos 2. O que impedia era o pecado. Então Jesus ele vai e ele tem que resolver essa questão. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer que Jesus ele resolve tudo isso na cruz do Calvário. Então Jesus, como homem, ele vem. Segundo a lei, o sacrifício que era aceito, o animal tinha que ser um animal puro. Então esse animal ficava sem observação do dia 10 ao dia 13, para ele ser sacrificado. Ele ficava em observação, porque se aparecesse qualquer tipo de mancha, ele não poderia ser aceito como sacrifício. Por isso que Jesus, ele veio, ele viveu, habitou, e ele obedeceu a lei em tudo, e ele agora vai para o Calvário. Então no texto que a gente leu, o escritor, ele vai falar a respeito de uma lavagem. Quando se fala de lavagem, de limpeza, se associa à água. E o apóstolo Paulo, ele vai explicar algo bastante profundo, que está no capítulo 6 de Romanos, logo no capítulo, no versículo de número 3, ele vai comentar a respeito do verdadeiro lavar, ou do verdadeiro batismo que ocorreu na cruz do Calvário.
Entenda comigo, eu quero ser bem simples, não sei se eu vou conseguir. Se está sujo, o que você tem que fazer? Lavar. Não é? A roupa está suja, vai para lavar. Sua roupa está suja, vou lavar. Só o coração, quando está sujo, que a água não resolve. Mas a água está associada à limpeza. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que aconteceu uma limpeza. Como o animal ele era lavado antes do sacrifício, o apóstolo Paulo, fazendo essa associação, Romanos capítulo 6, ele vai falar do verdadeiro batismo. Eu fui batizado nas águas, e esse batismo ele é um símbolo. O batismo nas águas ele é um batismo simbólico. Porque o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então o batismo nas águas é um batismo simbólico. Qual é o verdadeiro batismo? O apóstolo Paulo vai mostrar agora. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 6, 3, se você puder abrir a sua Bíblia, ou irmã, colocar lá, fica mais fácil para a gente meditar junto. Então, Romanos, capítulo 6, versículo 3. Então, a verdadeira lavagem, o verdadeiro batismo aconteceu na cruz do Calvário. O que eu estou explicando para vocês tem que haver a limpeza para que o Espírito Santo desça. Se não houver limpeza, o Espírito Santo não virá. Então, Jesus ele tem que fazer essa limpeza, ele tem que passar por esse processo de limpeza para me ajudar e para te ajudar. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 6, versículo 3, por no versículo 2, por causa do contexto, a irmã já colocou 2. De modo nenhum, está falando sobre o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, pergunta, como viveremos ainda nele? Aí ele prossegue. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que a cruz de Cristo aconteceu ali um batismo. E esse batismo, ele não foi feito somente em Cristo, mas ele abrangiu, porque eu e você, os eleitos, estavam em Cristo participando desse batismo. Os irmãos não entenderam? Entendeu? Vocês podem fazer perguntas, se tiver dúvida, eu choro, eu não entendi. Então ele diz, volta no 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, o que o escritor Paulo está falando? Cristo, ele vai realizar na cruz um batismo. Ele tem que pegar o meu, vai pegar o meu, e vai pegar o meu pecado, vai pegar a minha condenação, vai pegar a minha culpa e vai levar na cruz. Por quê? Porque o que estava separando o homem de Deus é o pecado. E não só o pecado, a velha natureza de Adão também é um empecilho para a manifestação do Espírito de Deus. Um outro problema para impedir a descida do Espírito Santo, uma dívida. O homem tinha uma dívida com Deus. E o outro problema era a morte. Então Jesus ele tem que resolver esse problema antes do Espírito Santo vir em plenitude. Então, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte.
morreu, eu e você estávamos juntos com Ele. Não é isso? De sorte que fomos, não é isso? Está escrito ou não? Ou eu estou interpretando ali o português errado? De sorte que fomos, não está incluindo? O apóstolo Paulo escreveu para a igreja e nos inclui também, como nós lemos. Pelo batismo na morte. Então eu quero que você entenda, quando você vai ler nas Escrituras, você vai ver João Batista realizando o batismo. João Batista, os discípulos de João Batista também faziam o batismo na água. Você vai ver os discípulos de Jesus fazendo o batismo na água. E é interessante que João, no capítulo 4, versículo 2, ele vai corrigir e diz assim: quem batiza é os discípulos, não Jesus. Mas por quê? Porque João Batista vai dizer qual é o verdadeiro batismo que há de ser realizado. Então, João Batista, no capítulo 3 de Mateus, ele vai explicar que aquele que ele batizava, que ele não era digno de tirar a sandália dos pés, era este que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem batiza, o verdadeiro batismo, quem faz é Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele vai trazer que o batismo está acontecendo na cruz. Quando Cristo está sendo levado para a cruz, ali está acontecendo o batismo. Vocês não estão me entendendo ou eu estou muito confuso? Estão me entendendo? Ó, doido para perguntar. Está entendendo? Então, o que Jesus faz? Versículo 6. Versículo 5. Vamos continuar a leitura do 4 para os irmãos não perderem. 4, por favor. Assim andemos nós. 6,4. Volta lá no início, por favor. Para que, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Fica mirando o psicólogo, está lendo o texto, é o mesmo texto, tá? Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem, esse velho homem na qual está falando, é aquele de Adão. Aquele que era o pecador, aquele que recebeu o pecado, que nós, os homens, herdaram, é esse da qual ele está falando. Sabemos que o velho homem foi com ele o quê? Crucificado. Então aquele velho homem que era aquela herança de Adão, foi com Cristo crucificado. Para quê? Para que o corpo de pecado seja desfeito. Então o que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando que lá na cruz, Jesus ele pegou aquele velho homem, o velho homem que a natureza é herdada de Adão. Jesus pega essa velha natureza de Adão e mata ela na cruz. Então Cristo matou aquela velha natureza de Adão na cruz. Os irmãos estão me entendendo? Então preste atenção no que eu estou explicando para vocês. Adão pecou, e quando Adão pecou, ele dá vida ao pecado e à morte. Então ele tem uma natureza pecaminosa. Essa natureza é herdada por Cristo. Cristo pega ela, leva para a cruz e mata ela na cruz. Os irmãos vão entender? Vamos entender. Eu quero que vocês provem o que vocês entenderam. Nós nascemos depois da cruz.
essa velha natureza de Adão está viva ou está morta? Então vamos lá. O que divide o separar de Deus e o aproximar de Deus é a cruz. O que impedia o Espírito Santo de habitar no povo, o que impedia o Espírito Santo de habitar no povo era a natureza pecaminosa, era o pecado. Então Jesus tinha que resolver esse problema. Então o que ele faz? Ele pega essa natureza de Adão, leva para a cruz e faz o quê? Mata ela. Então depois da cruz tem natureza de Adão? O que separava o homem de Deus era o pecado herdado de Adão. Então quando Cristo pega esse Adão, o velho homem, leva para a cruz e mata ele está acabando com aquilo que impedia o homem de ter comunhão com Deus. Os irmãos estão me entendendo? Eu achei que seria tão simples para falar bastante. Pecado dois, segundo Coríntios 5, se alguém tem Cristo na outra floresta, essa festa passada, e é Cristo primeiro. Já de todos os casos com Cristo, não fiz mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a nova natureza ressurge depois da cruz, até ali a natureza de Adão ficou morta. Então a natureza de Adão ela fica morta na cruz. Eu quero que você entenda, é porque quando se fala da cruz, eu acho que se fala com muita, vou usar um termo muito superficial, uma coisa, não entende o que aconteceu na cruz. Então, mais interessante, segundo o apóstolo Paulo, o velho homem, o nosso velho homem, ele coloca o nosso. O nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo de pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então aquele poder de condenação que estava em Adão, Jesus mata ele na cruz. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar? Para nós hoje, para o mundo hoje, que aceita Jesus, aceita esse sacrifício, mas que quem não aceita, ainda está crendo o quê? Lá no Adão. Para os que aceitam Jesus, que fez o sacrifício lá por nós, que aceita. E quem não aceita, que ainda está crendo Não, o velho homem morreu. Mesmo para quem não creu? Mesmo para quem não crê, morreu. É o que está escrito. 1 João 2, 1. Pois é, mas eu achava assim. Não, mas eu vou explicar. Porque você e outras pessoas têm entendimento. Por quê? Porque. Pastor, pode falar. 1 João 2, 1. Filhinhos, essas coisas temos que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, tem junto ao Pai o advogado do Cristo justo. Ele é a propiciação dos vossos pecados, não somente dos nossos, mas dos pecados de todo mundo. Do mundo inteiro. De todo mundo. Mas aquele Adão, ele foi crucificado na cruz. Se ele não fosse crucificado na cruz, o Espírito Santo não podia descer. Eu vou explicar isso para vocês, porque hoje a salvação, qual é a sua dificuldade de entender? É a dificuldade de entender. A salvação, ela já foi conquistada na cruz do Calvário, ponto. Se a salvação é baseada na morte de Cristo, Cristo já morreu? Morreu ou não morreu? João, quando viu Jesus, diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Ele mentiu? Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? Existe pecado ou não? Se ele tirou o pecado, presta atenção. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou? Tirou ou não tirou?
Mas calma, ô Jesus, dá tempo. Eu quero que você entenda, vou adiantar. A salvação hoje, para você entender, a salvação hoje, ela é na mente. A salvação hoje, ela é na mente. A salvação, ela já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, ponto. As pessoas que é salva, elas recebem de Deus, na sua mente, a fé do que foi feito na cruz. Se ela não aceitar aquilo não tem efeito para a vida dela. Não tem. Mas Cristo morreu na cruz? Morreu. Existe algo mais profundo que eu não tenho tempo para explicar. Mas eu quero que você entenda o que eu estou explicando para você, o que aconteceu na cruz. Por que o Espírito Santo não vinha para habitar no seu povo? Porque o pecado que estava no homem, o velho homem, impedia o Espírito Santo de vir. Então Jesus tinha que resolver esse problema do velho homem. Chora, mas eu ainda não. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Coloca para mim. Hebreus 9, 26. Então, de uma maneira, necessário fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então eu pergunto, Jesus já veio? E o pecado foi aniquilado ou não? Foi. O texto diz que se Jesus não aniquilasse o pecado, ele tinha que vir com... O que ele está fazendo comparação? Ele está fazendo comparação com o texto de Hebreus ao sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer sacrifício pelo povo. O sumo sacerdote fazia isso todo ano. Mas Jesus, como sumo sacerdote, ele faz isso uma única vez. Então o sacrifício que Cristo fez na cruz, o que ele fez com o pecado? Fez o quê? Aniquilou o pecado. Ele tem que fazer isso. Por quê? Porque se ele não fizer, o Espírito não vem. Você não está me entendendo? Eu estava sendo confuso. Eu quero mostrar para vocês por que o Espírito Santo não habitava em plenitude no povo, não vinha morar no povo, igual ele faz depois de Atos 2. Porque havia esse tipo de impedimento que Jesus vem para resolver. Então Jesus faz o que na cruz? Jesus realiza o batismo, que é a limpeza. Ele pega o velho Adão que atrapalhava, faz o que com o velho Adão? Mata. O pecado que atrapalhava a vinda do Espírito Santo, o que ele faz? Aniquila o pecado. Chora, mas tem algum outro problema? Tem. Qual? Dívida de escrita. O homem, por causa da lei, quando ele transgredia, ele tinha uma dívida. Ele tinha uma dívida escrita. Então o apóstolo Paulo escreve Colossenses capítulo 2, coloca para mim 12 e 13. Eu vou correr para irmão. Então Jesus ele cancela o escrito de dívida. Então o que Jesus faz? Tem menina colocou. Versículo 11. Não coloca o 12 aí. Presta atenção que Paulo vai falar. Sepultado com ele no sepultados. Quem foi sepultados com ele? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. 13. Do poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. 13. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Perdoando-vos. Perdoará? É perdoará? É perdoará que está
escrito? Perdoe todas as ofensas. Pode por isso aqui. Ele perdoa as ofensas como? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando ela onde? Na cruz. Então preste atenção. O velho Adão que nos atrapalhava a receber o Espírito Santo, Jesus matou. O pecado que nos atrapalhava a receber o Espírito Santo, aconteceu o que com ele? Foi aniquilado. A escrita de dívida que era contra mim e contra você, o que Jesus fez? Gravou na cruz. Agora preste atenção, irmãos, nós estamos depois da cruz. Isso Cristo fez na cruz. Os irmãos estão me entendendo? Eu quero que vocês entendam a importância da cruz. Então, o velho homem atrapalhava a descida do Espírito Santo, o pecado atrapalhava a descida do Espírito Santo, a escrita de dívida que era contra mim e contra você atrapalhava a descida do Espírito Santo. Jesus resolve tudo isso, e aí agora o que pode acontecer? E agora? Glória a Deus, aleluia, que Jesus veio. O Espírito Santo desceu. O que impedia a descida do Espírito Santo? O velho Adão. O que mais? O pecado. O que mais? As dívidas. Foram resolvidos? O Espírito Santo está entre nós ou não? Agora que eu vou entrar na mensagem, já estou. Tem que mostrar para o credor que estava que tinha sua promissória assinada, ele foi despojado desse Foi, né? O sujeitinho. O sujeitinho me acusava, isso aí já foi pago, ele vê que a promissória. Hoje veja a promissória aqui, você está devendo, tá? Não. Irmãos, preste atenção. A salvação, ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Você não vai ser salvo, preste atenção, eu quero te ensinar. Você não vai ser salvo, você já foi, porque a salvação está baseada na cruz, a cruz já aconteceu. Ah, Charlie, mas como é que eu faço? Aí o Espírito Santo vem e traz para a sua mente, a sua consciência, a obra de Cristo. Por isso que eu tenho falado para vocês não é salvo, vocês já foram. A vida que vocês devem levar é de gratidão por ser salvo. Eu canto para me salvar? Não. Por quê? Já sou salvo. Eu vou à igreja para me salvar? Não. Por quê? Já sou salvo. Eu falo de Jesus para as pessoas para me salvar? Não. Por quê? Porque eu já sou salvo. Esse versículo que diz muito, capítulo, versículo, todo assim, 3:1. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas lá de cima, Cristo está sentado dentro de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cadê a sua vida? Está em Deus, escondida lá, ninguém vê, ninguém pega. O sujeitinho vai lá, vou tirar a vida eterna daquele irmão. Não, já está em Cristo. Irmão, a sua vida eterna já está garantida em Deus. É o que o pastor acabou de ler. Isso tudo impedia a vinda do Espírito Santo. Jesus ele vem e resolve essa questão. Por isso que o Espírito Santo vem no capítulo 2. No capítulo 1 de Atos, Jesus ainda está resolvendo essa questão. Ele sobe, agora vai descer. O Espírito vai descer, mas por quê? Porque na cruz ele resolve essa questão, essa pendência que havia. Que o Espírito Santo ele não mistura com sujeira. Então, Jesus, tem misericórdia.
Não me entendeu? Amém. Já deu horário. Então, na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou prosseguir sobre o lavar regenerador, produzindo uma nova consciência. Por quê? Porque o que o Espírito Santo vem fazer com o lavar? Ele vem produzir uma nova consciência. É isso que eu estou explicando para você. Você, depois que tem consciência, Cristo já fez tudo isso para você, você passa a viver com uma consciência não mais te acusando, mas com uma consciência limpa. Se você falhar, o sangue limpa. O sangue está aí para limpar de uma má consciência. Amém? Fechemos nossos olhos, vou terminar e nós vamos agradecer a Deus. Pelo trabalho de Cristo. Por isso que Jesus diz assim: está consumado. Agora, trocando miúdos, em outras palavras, pode mandar o Espírito Santo, já resolveu o problema. Aquilo que impedia o Espírito Santo vir para habitar no povo, já resolveu. É muito interessante que sempre a palavra da salvação aparece exatamente no tempo do presente. Como por exemplo, João 5:24 diz que houve mesmo lá do trecho que ele enviou, tem a vida eterna. Não é em condenação, mas já passou da morte para a vida. Está tudo sempre, você pode olhar para o tempo dele. Nunca no futuro. E o apóstolo Paulo usa muito passado, né? Glorificou, santificou, justificou, tudo no passado. Já aconteceu aonde? Na cruz. Essa é a importância da igreja, ter consciência da cruz, né? Eu tenho uma dúvida só na questão da plenitude do Espírito antes do Atos 2. Né? Você falou que o Espírito ele só veio ficar definitivamente com o povo após Atos 2. Isso. Davi, quando ele foi ungido, isso nós estamos falando de 1000 anos antes, aproximadamente, de Atos 2. Quando ele foi ungido, a Bíblia fala que o Espírito de Deus apoderou a partir daquele dia sobre Davi. Sim. Mas eu quero que você entenda que eu vou explicar o seguinte: quantos homens de Deus havia nos dias de Davi? Samuel, muitos homens. Mas o Espírito Santo vinha aleatório. Ele vinha em um, depois ele vinha no outro. Ele vinha picado. Ele não vinha para habitar no povo todo, não. Ele era dado sob medida. Ele vem sob medida. Tanto é que havia um ditado que Saul profetizou. O Espírito veio sobre Saul. Saul, no meio da galera dos profetas, o Espírito pega ele, toma a mente dele e ele profetiza. Mas no caso de Davi, ele está falando que o Espírito de Deus ficou sobre ele. Sim, não, mas sim, por exemplo, o profeta Eliseu, a Bíblia diz que pessoa depois de morta ele ressuscitou, porque a unção do Espírito estava ali. Mas o Espírito vinha especificamente para uma pessoa ou outra. O Eliseu fez que ia mostrando o lugar que estava por Elias. Quer dizer que tanto candidato para Elias dava uma medida daquilo que estava. Moisés, por exemplo, quando Deus, naqueles dias, aquela liderança que ele elegeu, foi tirado do Espírito que estava sobre ele para dar 70 pessoas, para que eles pudessem liderar. Davi recebeu uma mentira para esse seu filho. Mas não o povo todo. Agora em Atos 2, o Espírito desce para o povo todo. Que crê, está lá o texto, né? Essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, a todos quando o Senhor chamar. Entendeu? Isso vai repetir depois, menino menor pessoa. Lá no capítulo 12 de Atos, quando na casa do projeto as pessoas recebem o governo com a mensagem, que vai acontecer com um grupo de discípulos também. Então vai acontecer essa manifestação grande depois desse derramar. Ninguém ouviu falar do avivamento de algo que vinha para dentro de pessoas no Antigo Testamento. É até assustador. Quando Jesus traz para o Santo Demônio, você fica assustado porque até então ninguém se conhecia, sabia sobre os demônios, mas ninguém tinha autoridade para expulsar demônios no Antigo Testamento. Então o que eu estou explicando é isso. O que impediu o Espírito Santo de vir para o povo e habitar no povo, na igreja,
eram essas questões. Os irmãos entenderam? Alguém está com dúvida? Aí é que a gente tem que permanecer firme no Senhor, buscando a Deus e Espírito de verdade da nossa salvação que é garantida. Tá, você fala. Permanecer firme, né? Você faz isso com um ato de gratidão, porque você já sabe. Quem não dá, quem não quer buscar de Deus, já quer a salvação, não quer buscar, está no Filho do Senhor, aí vai perecer, né? Aí vai perecer, não vai buscar. Não vai porque a mente ainda não foi salva. A mente. Ok? Ok? A salvação hoje é na mente. Você leva a palavra de Deus para a pessoa. Cristo já morreu por você. O Espírito vai na mente dela, tira o véu e ela passa a enxergar. A salvação é na mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação do quê? Da mente. O que o Espírito Santo ele faz agora é aplicar a consciência dessa salvação. Ok? Outra hora eu estava no mundo, bebê, tal. O Espírito Santo, ele traz na minha mente, na minha consciência, o que Cristo fez já na cruz. Amém? Vamos orar, porque já passou já. O pastor vai orar pelas ofertas? Orou? Orou pelas ofertas? Não tem ninguém na escala lá? Então vamos